É isso, estamos de volta, estou feliz, porque estamos de volta. Então vamos para uma coisinha diferenciada, não é um trombetas de Orza nem nada, mas é só uma coisinha diferente que eu achei que seria interessante trazer, até porque como vocês viram, a gente tem muita coisinha de anime agora, não, de volta. Então, eu achei bacaninha essa oportunidade, né? Apesar de que nesse tempo de férias eu também tive tempo de botar os meus animes em dia. Então eu tô muito feliz de ver que saiu Bleach novo, né? São as coisas mais pá e que eu gosto muito de Bleach. Não li os mangás inteiros ainda, mas eu pretendo ler um dia, mas né, isso é papo pra outra hora. Então vamos pular pro nosso negocinho. Aí, é uma matéria antiga que trata de muitos animes shonen, na maioria, e que eu achei interessante porque ela elenca alguns animes para essa nova geração que meio que já ficaram órfãos de Kimetsu no Yaiba e estão aí esperando por uma outra temporada ou alguma outra uma continuação, né, e não sai. Até porque o anime em si, o anime não, desculpa, o mangá em si, ele já foi encerrado, né? A história já fechou. Mas se você aí que está órfão da produção de Kimetsu no Yaiba e quer uma coisinha aí diferenciada para você continuar vendo o seu shonenzinho, você não sabe o que fazer da sua vida, temos aí umas coisinhas, umas sugestões de outros animes shonens um pouquinho mais antigos talvez, que você vai poder dar uma olhadinha. A matéria em si é a matéria de Rollmoor, lançada em 8 de agosto de 2022, então tá aí uns quase 4 meses atrás. E tá em inglês, né? Então a gente vai tentar traduzir. Os top animes como Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, toda a intensidade da ação dos matadores de demônio que você precisa. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba segue a história do jovem Tanjirino que assumiu o manto de Demon Slayer na busca de vingança pela sua família e a cura para sua irmã. Desde 2019, lançada no caso a primeira temporada lançada em 2019 nos Estados Unidos, tanto a série de televisiva quanto o filme ganharam terreno entre os fãs internacionais de anime e Demon Slayer é um show de TV, né, amplamente popular. Se você viu todos os 26 episódios da primeira temporada, assistiu a temporada 2, que foi do 27º ao 33º, que eu também já assisti. E ela, no caso, adapta o arco do Trem Infinito para TV e também tem do Distrito do Entretenimento, que é os episódios de 34 a 44, que faz um pequeno lembrete da segunda temporada, que então traz um pouco de preenchimento do tempo enquanto estávamos esperando pelo arco dos criadores de espadas. Esse, na verdade, vai ser a terceira. Se a gente contar com o filme, quarta temporada, então. Ainda não saiu, eu acho. Que no caso ele conta ali como terceira temporada da série de Demon Slayer. Ainda assim, a terceira temporada de Demon Slayer ainda não tem uma data de lançamento. Então, enquanto você espera, aqui tem uma pequena lista de animes similares a Demon Slayer para assistir ou reassistir, se for o caso. Se você está procurando se manter nessa fantasia sombria ou nesses animes de ação que traz aí na vibe de Demon Hunting, né, o caso dos caçadores de demônio. Aí aqui ele conta vários tipos, né, vários animes, tem aí a imagem dos top anime like Demon Slayer, que são todos os animes shonens que trazem temáticas semelhantes, né? Onde o protagonista passa por uma grande jornada ali, desde o início da sua história até o final, onde ele passa por muitas transformações e conhece pessoas e acaba tendo muitas coisas aí acontecendo. Então, vamos ver quais são os animes like Demon Slayer. Bleach. Na verdade, em 15º nós temos Bleach, onde você pode assistir, tem o Hulu ou o Crunchyroll, né, ou Netflix agora também. Se você está procurando por um local que tem um anime que atrai seus amigos para um subgênero de ação e aventura, você não pode escolher outra coisa a não ser esse que é um dos grandes três. Bleach, se não me engano, ele fica junto de Naruto e de One Piece na classificação de os grandes três, né? Nós sabemos aí que Naruto fazia
né? Não Naruto Shippuden, só Naruto fase 1. Naruto fase criança tem cerca de 320 e poucos episódios. Naruto Shippuden tem mais 300 e lá vai pedrada, então dá em torno de 600 a 700 episódios. One Piece já ainda continua, né? Tá sair aí já no 1100? 1120, não sei, eu não lembro agora. E Bleach voltou com o arco da Guerra Sangrenta. Então, até você poder entender mesmo como que Bleach começou e tal, o que que é a história de Bleach, do que ela trata, dá uma boa pedida aí caso você ainda não tenha visto. Se você ainda não viu o mangá também, Bleach, pra quem não conhece, Bleach, aqui, mangá número 1 de Bleach, que é um dos mangás que eu vou vender porque eu tô precisando de dinheiro. Pra você que quer conhecer o mundo de Bleach, ele conta, deu uma azeitadinha mais ou menos, mas como eles, né, vai traduzir tudo, inclusive o nome do anime, porque Bleach em inglês significa alvejante. Mas enfim, se você está procurando um anime de entrada para atrair seus amigos para o subgênero de ação e aventura, você não pode errar com um desses grandes três. Bleach, adaptado do enorme mangá de Chichikubo, Bleach possui 366 episódios após a transformação do colegial Ichigo em um ceifador de almas e a evolução dele em um caçador. Ichigo deve rastrear e impedir espíritos malignos conhecidos como Hollows de devorar almas humanas. É tenso, cheio de ação, dirigido por personagens com animações nítidas e designs de personagens dinâmicos. Às vezes não há nada de errado em escolher um clássico e se preparar para o longo prazo. Melhor ainda, o arco final da série está, no caso, foi programado para lançamento em outubro de 2022, mas ele já está em andamento, se não me engano, na Netflix. Ele já deve estar próximo do fim, ou no episódio 8, 9, por aí. Eu não tenho certeza de quantos episódios a série vai ter em si, mas vamos ver, né? Bleach é um anime que tem muita controvérsia, tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, porque fez algumas adaptações, teve algumas partes que eram fillers, enfim, muita gente ama e odeia Bleach por causa dessas coisas, mas é uma coisa que sempre tem em animes muito longos, principalmente quando ele tá lançando animação, e geralmente a animação ou avança um pouquinho mais que o lançamento do mangá, ou o mangá atrasa um pouco mais e vice-versa, enfim. A gente vê isso muito em Naruto. Naruto é danado pra ter filler. Enfim, vamos seguir em frente. O próximo, número 14, The Greyman. The Greyman é outro anime também que eu adoro, inclusive eu tenho o mangá dele, acho que tá numa caixa, que eu não tenho solto aqui pra mostrar. Mas The Greyman é um anime muito bom, começa com um mistério muito grande. Até onde eu vi no anime, ele terminou de uma forma muito forte, né? Não vou dizer que é uma segunda temporada, porque acho que a primeira foi bem longa, com vários arcos. Então, a segunda parte de animação, vamos dizer assim, ela terminou de uma forma mais séria, onde o Alan, né, ele começa a questionar mais das ações do pessoal, que é os bonzinhos, né, e descobre também um pouco mais sobre seu próprio passado, algumas coisas mais que vai mexendo um pouco mais com ele. Então, se você tá acompanhando, se você não acompanhou a animação, eu recomendo, porque você vai ver que tem uma evolução de personagens muito boas. O mangá eu já não sei dizer, porque eu também não li, né? Infelizmente eu não tive oportunidade de ler nem os que eu comprei. Onde você pode assistir? Você pode assistir The Greyman no Hulu, Crunchyroll, Funimation e, se bobear, na Netflix também. Situado num Japão alternativo do século XIX, The Greyman segue a história de Alan Walker, um jovem que se junta à Black Order, né, ou a Ordem Negra, uma organização de exorcistas, para aprender a manejar sua arma sagrada chamada Inocência para combater o mal. Com uma estética steampunk, o enredo gira em torno de Alan e os outros guerreiros que trabalham com ele nessa sessão de exorcismo, lutando contra demônios que é conhecidos como Akuma, que podem surgir de pessoas aleatoriamente. A Ordem Negra deve se unir para derrotar o Conde do Milênio, um louco malvado com a intenção de usar as Akumas para erradicar a humanidade. The Greyman se inclina para sua borda de fantasia sombria, o que significa que é uma queima lenta, mas se você perseverar, a narrativa e a ação se destacam. Diz que é uma queima lenta, significa uma queima lenta, porque ele trabalha muito a questão emocional dos personagens. Então, mesmo se você achar que vai ser só lutinha, eu vou investigar um caso, vou encontrar uma Akuma, ele vai lá e mata a Akuma. Sim, tem isso.
mas também tem o desenvolvimento de personagens, né? Onde cada um passa por um tipo de dilema diferente, uma situação diferente, onde isso faz com que seu personagem se destaque mais, ou que ele aprenda mais, ou que ele evolua mais com o passar daquela situação, né? Onde o Alan, na verdade, quando ele chegou na Black Order, ele era simplesmente uma criança que tinha uma inocência, sem saber o que era uma inocência. Ele sabia o que era uma Akuma, mas ele sabia que ele poderia usar a inocência dele contra as Akumas, mas ele ainda não tinha treinamento ou alguma coisa do gênero que pudesse fazer com que ele aprendesse mais a respeito disso, de tudo que está envolvido. E com o passar dessas histórias, com o passar desses casos, eles vão avançando, vão descobrindo mais coisas, vão pegando pistas que o Conde do Milênio vai deixando e vão juntando e montando aí esse quebra-cabeças gigante que é essa história de The Greyman. Então eu recomendo, eu quero muito ver até onde essa história está indo, porque eu não vi, mas recomendo, se você não viu, recomendo que veja. Vamos para o número 13, o Shio Itora, ou o Shio Totora, que conta a história aí de um menino e de um demônio. Então, como sempre, né, tem sempre um ser humano e um demônio envolvido no meio. Onde você pode assistir? Você pode comprar ele na Amazon. O Shio Itora conta a história de Ushio, um adolescente que encontra no porão escondido do templo de seu pai, Tora, um demônio preso por uma lança mágica sob esse templo. A lança atrai monstros e demônios para o templo e a dupla deve se defender dessas ameaças sobrenaturais. Uma união estranha, né, se unindo em cores vibrantes e na quantidade certa de caos e humor. É muito engraçado a história dos dois. Como todo shonen, né? O menino chega e acaba tropeçando nesse ser sobrenatural. E não entende como funciona, o que é, enfim. Mas acaba se atrelando aí nessa história e tem uma desenvoltura muito boa, tem um desenvolvimento de personagens muito bom. Se você gosta de personagens com vozes marcantes, o dublador, o seiyuu japonês do Tora, é o mesmo seiyuu, ou dublador, né, no caso, do Takamura-san, de Hajime no Ippo, que também é um anime shonen, mas não é um anime shonen de sobrenatural, é um anime shonen de esporte. Se você gostar também, recomendo pra caramba, porque é muito bom. Vamos para o número 12. Número 12 é Inuyasha. Inclusive já fiz cosplay, fica muito bonito, obrigado, diga-se de passagem. Não tenho mais a minha Tessaiga, infelizmente ela se foi na última mudança. Mas eu tenho o restante do meu cosplay que está guardado em algum lugar. Inclusive eu já achei as roupas, já achei os acessórios, é só montar tudo e a gente consegue fazer um lookzinho aí qualquer dia desses para a gente fazer uma live temática. Onde você pode assistir? Você pode assistir em Netflix, Prime Video e Crunchyroll. Se o estilo do traço, se o estilo do anime te atrai, é o que te atraiu para Demon Slayer, confira Inuyasha de Rumiko Takahashi, que inclusive a Rumiko Takahashi ela tem outras obras, além de Inuyasha, que são muito legais também, puxam muito para a questão do lado cômico, sobrenatural e em alguns casos romance também, né, que é o caso de... Como é que é o nome daquele que o menino vira menina? Enfim, procura os animes de Rumiko Takahashi que você vai saber o que eu tô falando. Hamameio, lembrei, Hamameio. Inuyasha é um conto de salto no tempo que conta a história de uma menina em idade escolar que é transportada para um Japão feudal invadido por demônios. Ela conhece um demônio meio cachorro, que é o Inuyasha, e a dupla, juntamente com um pequeno grupo de aliados ecléticos, deve recuperar os pedaços da joia estilhaçada ou a joia quebrada, a joia das 4 almas, e mantê-la longe das mãos dos malfeitores. Apesar de ser um anime mais antigo, Inuyasha continua sendo uma maravilha estilística, ancorada por personagens carismáticos, sequências de luta de alta octanagem e personagens encantadores e narrativa sólida. E uma eterna luta entre Agome e Inuyasha, porque a gente nunca sabe quem é que manda na relação. Número 11. Aqui traduziram como Caçador e Caçador, mas a gente fala de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter. Onde você pode assistir Crunchyroll e Peacock. Se bobear, acho que deve ter até na Netflix hoje em dia. Não se pode dizer o suficiente de Hunter x Hunter, apesar de que o nome do anime também pode ser conhecido como Yato vs Yato, porque o nosso querido autor
vive de hiato. Não se pode dizer o suficiente de Hunter x Hunter, que é um dos melhores animes de ação shonen de todos os tempos. O anime segue o jovem Gon, enquanto ele sai em busca de seu pai desaparecido. Ao longo do caminho, ele faz novos amigos, entra em um torneio de artes marciais e fica cara a cara com criaturas monstruosas. É uma premissa familiar que chamará a sua atenção, mas a profundidade do personagem, o tom mais sombrio, um arco de histórias cativante e cada vez mais complexo e sequências de ações dinâmicas são o que realmente une tudo. Na verdade, assim, a premissa de Hunter x Hunter é: Gon quer virar um caçador, assim como o pai dele, porque no futuro pode ser que ele acabe esbarrando e encontrando o pai dele em um trabalho onde vários caçadores podem acabar se reunindo. Então por isso que o pequeno menino Gon, que é esse menino sorridente aqui da foto, ele deseja virar um caçador. Só por isso. E claro, como todo anime shonen, começa a edição de né? Vamos falar da série Fate, ou traduzido aqui como a série Destino. Onde você pode assistir Fate Zero, que eu recomendo porque Fate Zero é uma das melhores versões de Fate que já inventaram, que já criaram. Obrigado aos autores aí, né, porque transformaram uma light novel num dos melhores animes que eu já vi, porque Fate Zero é muito bom. Você pode assistir Fate Zero no Hulu e na Funimation, se bobear em algum site alternativo de internet também. Onde você pode assistir Fate Stay Night Unlimited Blade Works no Hulu e no Crunchyroll. Embora Fate Zero e Stay Night não, se concentrem em uma batalha real mágica conhecida como a Guerra do Santo Graal, assistir heróis lendários duelando entre si o torna um anime de ação perfeito para satisfazer os entusiastas de Demon Slayer. É estilisticamente único e impulsionado pela fantasia sombria e brutal no seu melhor. Assim, comentando mais a respeito de Fate, ele traz animações muito boas, a Ufotable fez um trabalho excelente nessa questão. Traz personagens que vão te cativar de várias maneiras diferentes, alguns vão te deixar com muita raiva, outros vão te deixar babando, né, Leônidas? Uau! Lindo. Eu não sei mais nem o que dizer. Mas enfim, se você não viu Fate Stay Night... mas tem tanto Fate, com qual Fate que eu começo? Começa pelo começo. Vai lá, pega Fate Zero, veja Fate Zero, adore Fate Zero, odeie Fate Zero se for o caso também. E aí depois você passa pra Fate Stay Night, que é cronologicamente a continuação. De Fate Stay Night, aí você já vai abrir um leque, né? Você vai lá e vai fazer assim. Porque vai ter o Fate Stay Night, vai ter o Fate Stay Night Unlimited Blade Works, vai ter o Fate Prisma Ilha, não sei das quantas, vai ter o Fate Heaven's Feel, Fate Stay Night Heaven's Feel. Assim, o Fate Stay Night, ele se desmembra em 3, que é o Fate Stay Night, o Stay Night Unlimited Blade Works e o Heaven's Feel, né, que são 3 rotas diferentes. Como eu falei, é um anime adaptado de um jogo. Um jogo que segue rotas onde seu personagem pode se juntar ou interagir ou até mesmo criar relacionamento com personagens diferentes. Por isso que acaba sendo essa diferença, essa salada mista aí de coisas, né, essas desmembrações. Tendo acesso ao Fate Stay Night, independente de qual desses 3 você veja, os 3 contam basicamente a mesma história, só muda com quem que o mocinho fica no final. Mas você pode ver os 3, não tem problema nenhum. E aí você segue para as outras vertentes, tipo a Grand Order, lembrei, é o Grand Order. E assim, é muito bom e confuso ao mesmo tempo. Porque, véi, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Por exemplo, tem o Fate Zero, ele tem 2 temporadas. Tem o Fate Stay Night, tem o Fate Stay Night Unlimited Blade Works, com segunda temporada. Tem o Unlimited Blade Works, segunda temporada Sunny Day. Tem o Unlimited Blade Works Prólogo. Ele tem o Grand Order. Aí o Grand Order, se eu não me engano, 2 ovas. Ou na verdade são um com um episódio, que é um especial, que é o Moonlight Lost Room. E tem um com 21 episódios, que é o Zetai Maju Sensei Babilônia, que conta a história do Grand Order quando o personagem vai parar na Babilônia Antiga. E tem o Fate Apócrifa. Esse você faz de conta que não existiu. O Fate Apócrifa a gente faz de conta que não existiu porque ele é o filho feio. Por quê? Por que ele é o filho feio? Normalmente, a Guerra do Santo Graal conta com 7 magos e 7 espíritos heróicos. O Apócrifa, ele juntou 2 times de cada, né? 2 times de 7 magos com 7 espíritos de cada lado.
se degladiando para pegar o Santo Graal. E isso foi a maior viagem da história de Fate. Então, mas se você quiser ver a lista dos animes, eu tenho ela aqui, ó. Vamos continuar falando de outros animes mais na pegada dessa de era medieval, sombria e afins. Que a gente tem essa pérola, essa joia, essa coisa maravilhosa chamada Claymore, que você pode assistir no Hulu e também na Funimation, que é baseado no mangá de mesmo nome de Norihiro Yagi. Claymore segue Claire, uma Claymore, né, uma híbrida meio humana, meio Yoma, ou meio humana, meio demônio, enquanto ela luta contra demônios que mudam de forma, conhecidos como Yoma, em nome de uma organização para a sobrevivência da humanidade. Esta série de vingança dá muito poucos socos e é uma garantia de que você sairá com sentimentos fortes. Eu já assisti o anime de Claymore, eu adorei. Digamos assim, ela quebra esse estereótipo da personagem feminina que enfraquecida ou que possivelmente vai depender de uma figura masculina para se erguer ou se crescer ou alguma coisa do gênero. Não. Claymore, ela é, sem sombra de dúvidas, uma das criações de anime medieval. Eu vou chamar de medieval pelo estilo, né? Pelas coisas que se resolvem na base da espadada mesmo, não é nem pela diplomacia ou política. Traz alguns mistérios, então assim, vale muito a pena. Se você não viu, recomendo. Número 8, vamos falar de Dororo. Dororo é um anime antigo com uma roupagem nova. O Dororo antigo, se eu não me engano, ele era da década de 90. Ele foi readaptado para anime com um traço mais moderno, se não me engano, em 2020. Onde você pode assistir no Prime Video, provavelmente deve ter na Netflix. O jovem Ronin Hyakimaru e seu companheiro Diabinho. Na verdade, o Dororo não é um diabinho. O Dororo é uma criança que passou por muitos perrengues na vida e como eles estão num Japão feudal, um Japão medieval, as coisas são mais duras para eles nesse sentido, né? Então, o jovem Ronin Hyakimaru e seu companheiro Dororo partiram em uma missão para recuperar o corpo de Hyakimaru depois que seu pai o vendeu como um parte de barganha para demônios. Treinado como espadachim, Hyakimaru agora deve matar os 12 demônios para recuperar as partes de seu corpo. Este mundo de fantasia sombria é o cenário perfeito para essa jornada de vingança cheia de caos mágico e companheirismo cativante entre os personagens que dão título à história. Dororo é um ótimo complemento para sua lista de observação de anime de caça de demônio. A história de Dororo, ela é um pouco pesada, ela é um pouco forte, dependendo dos casos, assim. Ela traz muita reflexão para você saber se o que o Hyakimaru tá fazendo é certo, se o que ele tá fazendo não é certo, né? Então, assim, te faz pensar. É um anime que te faz pensar bastante, que vale muito a pena se você tá procurando alguma coisa diferente para ver. Enquanto você espera pela terceira temporada de Demon Slayer, acho que vale a pena. Então vamos para a próxima, que é Princesa Mononoke, que eu ainda não assisti, mas que você pode assistir no HBO Max. Não sei se tem na Netflix hoje, mas talvez tenha. Hayao Miyazaki combina voos épicos de fantasia sombria com excelente animação para criar um mundo crivado de monstros e demônios. Embora a estrela do estúdio Ghibli possa parecer uma comparação estranha com Demon Slayer, a ação, os relacionamentos complexos e a maneira como os demônios são derrotados são só as marcas registradas compartilhadas de ambos os trabalhos de anime. Princesa Mononoke gira em torno de uma princesa da floresta que defende seu povo contra colonizadores e invasores. A narrativa é ótima, com muita ação para prender a sua atenção e elementos sobrenaturais para satisfazer a sua vontade. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. O número 6 é Full Metal Alchemist Brotherhood. Onde você pode encontrá-lo, você pode assistir no Hulu, Crunchyroll e Funimation, se bobear, acho que até na Netflix. Então, qual é a história de Full Metal Alchemist? Como você pode ver, nosso protagonista é esse menino lourinho, de casaco vermelho, e que não gosta de ser chamado de baixinho. Aqui o texto diz que ele é o sucessor natural, aliás, que aqui no caso o texto diz que Demon Slayer é o sucessor natural de Fullmetal Alchemist Brotherhood, apesar de que as duas histórias não têm nada de parecidas. Então, se você ainda não viu Fullmetal Alchemist, ou FMAB, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, abrindo um parêntese, Fullmetal Alchemist ele tem duas animações, Fullmetal Alchemist normal e Fullmetal Alchemist Brotherhood. O que diferencia uma da outra? A fidelidade com o mangá. É isso, só isso.
Porque assim, Fullmetal Alchemist normal foi lançado inicialmente paralelo ao mangá, mas a história animada começou a avançar muito em relação ao mangá. Então aí acabou criando vamos dizer assim, uma linha alternativa, onde acontecimentos que foram acontecendo no anime não necessariamente aconteceram no mangá, e por consequência disso, mais tarde, anos mais tarde, Fullmetal Alchemist Brotherhood foi lançado mais ou menos seguindo o que Fullmetal Alchemist começou, mas como o mangá já estava fechado, né, como toda a sequência da história já estava fechada, o Alchemist Brotherhood ele foi seguindo de acordo com o mangá, então ele criou aquele paralelo sendo fiel ao mangá. Existe muita diferença entre uma história e outra? Sim, mas como as duas histórias seguem, mesmo com perspectivas ou caminhos diferentes, elas são muito boas porque cada uma faz você pensar de uma forma diferente. Isso eu tô contando do meu ponto de vista porque eu assisti as duas obras. Então, eu acho que assim, vai muito da sua percepção enquanto consumidor, enquanto audiência. E se você quiser saber um pouco mais ou tem uma mente um pouco mais crítica, eu recomendo você assistir os dois. Se você não quiser assistir os dois, você pode pegar aquele com o qual você se sente mais à vontade e assistir, fica livre. É um anime que te faz pensar, é um anime que também traz evolução ao longo do tempo, faz com que os personagens cresçam, evoluam, questionem e se questionem, né, também sobre coisas que acontecem com eles no dia a dia, coisas que vão acontecendo à medida que eles vão investigando casos e coisas que vão acontecendo à medida que você vai vendo mais, que você vai degustando mais dessa obra. Vamos pro próximo, que aqui ele já traduziu como Devorador de Almas, mas a gente tá falando de Soul Eater. É um dos mangazinhos também que eu tenho pra vender aqui, ó, bem bonitinho. Esse aqui é o número 7. Que é de Atsushi Okubo. É quase parente do autor do Bleach. Só que esse é o Okubo, lá é o Chichikubo. Então assim, Soul Eater leva você... você pode encontrar no Hulu, Crunchyroll e Funimation. A história de Soul Eater leva você a uma academia onde todos os alunos querem ser caçadores de demônios, emparelhando com uma pessoa que se transforma em arma. Cada aluno treina para ser um ceifador. É um anime de ação de fantasia sombria com designs únicos de personagens e é uma história sobre luta contra monstros e ghouls que se alinha diretamente com os temas da narrativa orientada para a ação de Demon Slayer. E também trabalha muito com questão de comicidade. Tem muitos personagens carismáticos, tem personagens que vão te fazer rir, te fazer chorar, te dar arrepio. O anime em si, ele é muito bom, se não me engano ele não fechou a história ainda, conta a história em arcos. É da mesma, eu não sei se é do mesmo autor, mas o traço ele é muito parecido com o de Fire Force, que é um anime mais recente. Então, eu acho que sim, vale a pena você dar uma chance e conhecer um pouquinho mais também. O nosso próximo anime é o número 4, que é Jujutsu Kaisen. Que Jujutsu Kaisen é novinho, é um anime recente agora dessa nova safra. Jujutsu Kaisen você pode encontrar no HBO Max e na Crunchyroll, se bobear, acho que até na Netflix. Popular por si só, Jujutsu Kaisen oferece sequências de luta e ação e animações engenhosas como Demon Slayer. Jujutsu Kaisen se centra na história de Yuji Itadori, um Jujutsu, um feiticeiro, que faz parte de uma organização que caça monstros em busca de um talismã amaldiçoado que ele pode usar para exorcizar. Na verdade, ele está tentando encontrar os dedos do Sukuna. Esse é um mundo de fantasia sombria onde espíritos malignos chamados de maldições reinam livremente e o que, obviamente, leva a encontros emocionantes e travessuras mágicas. Como uma nova temporada e um arco de história não estrearão nos Estados Unidos até 2023, agora é a hora de entrar nos primeiros 24 episódios quase perfeitos da série. A série realmente ela é muito boa, ela traz uma coisa diferente, explicando o que é essa questão do Jujutsu, essa questão dessas feitiçarias, vamos dizer assim, o que mais poderia ser. Falando um pouco mais agora de outro exorcista, mas agora um exorcista azul, ou Aonoxorcist, ou exorcista azul, como traduziu aqui, que é o nosso terceiro da lista, que você pode assistir na Netflix, no Hulu, no Crunchyroll, na Funimation. Essa fantasia sombria se concentra em dois irmãos, Okumura Rin e Yukio, treinando numa academia secreta para derrotar demônios, uma academia secreta de exorcismo. Os gêmeos descobrem que são filhos de sua mãe humana e de Satanás.
E Kirin é o herdeiro dos poderes de Satanás. Agora, se esse não é um dilema central complicado o suficiente para construir uma série de anime dinâmica, nada mais é. Sua animação engenhosa e sua história envolvente o tornam definitivamente imperdível. Assim, eu gosto muito. Eu tenho os mangás deles. Eu tenho até a 14ª edição, acho, 13ª edição. Todos sequencialzinhos, bonitinhos. Só não consegui juntar o resto ainda porque, né, dinheiros. Então, assim, recomendo muito porque tem uma história muito boa, tem desenvolvimentos de personagens muito bons. Todos os personagens que fazem parte da trama principal, eles têm a sua vez, eles têm o seu desenvolvimento, você vai conhecer um pouquinho mais deles, eles têm um background que, de certa forma, também está atrelado ao Rin. O Rin, ele tem uma ligação indireta com os acontecimentos de todos os outros personagens à volta dele, né? Então acho que vale muito a pena você dar uma chance, se você ainda não conhece. O número 2 está traduzido aqui como Pergaminho Ninja, mas é Ninja Scroll. Você pode assistir no Prime Video e na Crunchyroll. Ninja Scroll, né, segue a história de Jubei. Olha, mais um personagem chamado Jubei, que depois de ser forçado a matar todo o seu clã de guerreiros, torna-se um assassino sem rumo. Enquanto ele vaga, ele cruza com uma organização de ninjas demoníacos conhecidos como Demônios de Kimon, ou Kimon, com a intenção de derrubar o governo. Agora apenas Jubei e um espião Shogun chamado Daquan, ou Daquan, são só aqueles que podem enfrentar essa dominação mundial. Escrito e dirigido por Yoshiaki Kawajiri, Ninja Scroll é um clássico atemporal que traz o melhor da marca registrada de brutalidade e agressão pela qual o anime dos anos 90 é conhecido. E eu não conhecia esse anime. É quase obrigatório de assistir. Sem o Ninja Scroll, o enredo complexo e a mistura de técnicas de animação que tornam Demon Slayer tão viciante não existiriam. Lembre-se de que o público-alvo de Ninja Scroll são adultos. A faixa etária desse anime seja um pouquinho mais alta, então você que está aí na faixa dos seus 12 a 13 anos, acho que não é pra você. Aqui ele está traduzido de uma forma bizarra, mas estamos falando do nosso número 1 da lista, que é O Furioso. Mentira, é Berserk. Berserk, ele traz a história de Guts, que é um mercenário, e que também é um dos meus favoritos. Inclusive também tem um mangá dele aqui, a nova edição da Panini, de Guts, ou melhor, de Berserk, onde você pode acompanhar a história desse moço muito sofrido, menino Guts, que infelizmente passa por muita no mundo medieval cheio de e que, querendo ou não, vai te fazer pensar, vai te fazer refletir, vai te fazer chorar, vai te fazer ter raiva e vai fazer você se apaixonar por esse mundo medieval louco e uma das melhores obras já criadas no mundo. Obra de Kentaro Miura, nosso saudoso Kentaro Miura, que faleceu aí recentemente. Se não me engano, acho que foi o ano passado. E que traz aí, em termos de animações, algumas escorregadas aí, mas em termos de história do mangá mesmo, infelizmente é uma história que acabou sem fim, porque o autor, ele tinha tanto esmero, tanto apego à riqueza de detalhes nas criações, que muitos capítulos demoravam meses para sair, pela riqueza de detalhes de cada página. E mesmo assim, saindo os episódios, antes era quinzenal, depois passou para mensal, depois passou para bimestral, depois passou para trimestral e depois foi só ganhando hiato. Infelizmente foi uma história que acabou sem chegar a uma conclusão. O último capítulo foi muito emocionante. Infelizmente não teve um desfecho, né? Não teve como fechar aquela história certinha. Infelizmente aquela história parou num campo aberto. Se supunha ou se pensava ou se questionavam se os membros da equipe de apoio, né, se os aprendizes do Kentaro Miura não pudessem continuar a história, mas aí já não seria Berserk by Kentaro Miura, né? Não seria a história de Kentaro Miura. Seria a história criada por outra pessoa. Então a gente não saberia para onde a história iria, porque não existe manuscritos, não existe nada que direcione a história até de onde ela parou, né? Então, infelizmente, vai ser uma história linda, apaixonante e que infelizmente a gente não vai ter fim, né? A gente não vai chegar a ver o final. Vamos falar, você pode ver Berserk comprando ele na Amazon, se bobear, acho que na Netflix deve ter, mas acho que não.
Baseado no mangá de mesmo nome de Kentaro Miura, Berserk é uma série animada de 25 episódios, falando da animação de 97, que na minha opinião é linda, é a animação da Era de Ouro, é maravilhoso. Sobre Guts, um habilidoso espadachim solitário, e Griffith, líder dos mercenários do Bando do Falcão. Vencendo batalhas como um grupo de batalhas incomparável, mas um desentendimento leva Guts a deixar os Falcões, o que desencadeia uma série de eventos que leva a um confronto com os deuses que lhe custa um olho e um braço. Apesar das probabilidades intransponíveis e da dor extrema, Guts sobrevive. Ele se torna conhecido como o Espadachim Negro e depois disso parte em busca de vingança contra a mão de Deus e seus apóstolos. Berserk não é para fracos de coração, todos os seus temas são maduros. Este clássico resiste ao teste do tempo e inventou muitos dos temas que fazem de Demon Slayer hoje a incrível fantasia sombria que é. Na minha humilde opinião, Berserk é uma das melhores criações de fantasia já criadas até hoje, porque mexe muito com a fantasia, mexe muito com o pensamento, mexe muito com tudo aquilo que a gente pensa que hoje em dia poderia ser ou poderia fazer parte de uma história de ficção e que por vezes é tolhida, né? É censurada porque às vezes é muito forte ou às vezes é muito explícita, enfim. Mas vendo toda a obra, né, todo o mangá compilado ali bonitinho, feito até a história onde ela chegou, eu diria que assim, cada passo que a história deu, cada cena brutal, cada cena leve, cada risada, cada lágrima, valeu muito a pena pela jornada, por tudo que ela trouxe, por tudo que ela deu pra gente, né? Por tudo que ela trouxe pra gente de pensamento, de reflexão, de várias outras coisas. Você pode procurar vários vídeos no YouTube falando sobre os episódios, os últimos episódios, falando sobre o desenvolvimento do mangá, falando das animações, criticando as animações mais modernas porque exageraram ou fizeram um serviço bem relativo, né, bem meia boca, mas a obra em si, o mangá em si, ele é impecável. Você pode ver que ele dificilmente ele teria algum defeito. O único defeito de Berserk mesmo foi o tempo. O único defeito de Berserk foi o tempo, porque se fosse para lançar uma coisa qualquer, uma coisa de qualquer jeito, a história já teria avançado muito mais do que teria avançado até onde parou. Mas justamente o tempo que levou para todas essas engrenagens serem colocadas ali para ver se a máquina ia funcionar, é o tempo. Esse foi o principal inimigo dessa história, o principal inimigo desse desenvolvimento. Mas que vale a pena, vale cada página, vale cada lágrima, vale cada suspiro, vale cada aflição, cada arrepio na espinha, vale tudo. Cada minuto que você passa lendo essa história vale cada minuto. Infelizmente a gente não vai ter um final, mas... E vamos parar por aqui, porque senão eu vou acabar chorando. Essa foi a nossa lista dos top 15 animes que você pode assistir enquanto você está esperando Kimetsu no Yaiba, né, a terceira temporada. Ou se você não tiver nenhum outro anime para assistir na sua lista de animes. Tá aí, ó, 15 opções muito boas e que vale muito a pena você dar uma... Inclusive eu vou pegar alguns aí que eu não assisti, eu vou assistir depois. Vamos encerrando por aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de dar seu like para o videozinho, aperta o botãozinho ali embaixo, dá um joinha pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de animes e que estão procurando alguma coisa boa para assistir, porque compartilhar é de graça, ajuda aí, vai lá, a gente se vê na próxima.